Irmãos e irmãs, muito bom dia. Queremos rezar por você que está acompanhando a transmissão desta Santa Missa, em especial os que se encontram internados, precisam muito de saúde. Hoje é a quinta-feira da quarta semana da Páscoa, dia em que nós celebramos também o Papa São Pio V, nesse último dia do mês de abril. Vamos iniciar a nossa Santa Missa? O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Bom dia a todos e todas, irmãos e irmãs que rezam conosco através deste canal do YouTube, com todos os médicos, enfermeiros, enfermos dos hospitais da saúde de todo o Brasil. Nessa manhã do dia 30, queremos colocar nosso coração diante de Deus, pedir as bênçãos de Deus também por nós e por todas as nossas intenções. Ó Deus, quando saísses com o povo caminhando à sua frente, habitando no meio deles, a terra estremeceu, orvalhou e o próprio céu. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse momento, irmãos e irmãs, vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados, nossas faltas, para participar dignamente desses santos mistérios. Cantemos o perdão de Deus. Senhor, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Cristo, piedade. Cristo, piedade. Senhor, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Deus cheio de ternura e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que restaurais a natureza humana, levando acima da dignidade original, considerai o inefável mistério da vossa bondade e conservai os dons e a bênção da vossa perene graça naqueles que vos dignastes regenerar do batismo para uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Porfília. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo,
quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com braços poderosos. E, durante mais ou menos 40 anos, cercou-os de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até ao profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade, conforme me prometera. Da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Ó Senhor, ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele esmagarei seus inimigos e agressores, ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele.
Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará, ó Senhor, vós sois meu Pai. Sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, eternamente o vosso amor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, Ele nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está escrito na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Falar o Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e irmãs que estão aqui na comunidade de Peruíbe, na Paróquia São João Batista, alegria estar junto de vocês. Sempre, o Padre Marcos e a sua equipe sempre tem nos acolhido nessas missas que nós rezamos do Pro Saúde, e vocês todos que nos acompanham através do YouTube desse canal. Que Deus continue fortalecendo, abençoando, iluminando nossos enfermos e também o trabalho dos médicos e enfermeiros em todo o país. Ouvimos Atos dos Apóstolos 13, de 13 a 25. São Lucas empenhou-se, portanto, em realçar a importância, a transparência decisiva do momento em que a igreja de Antioquia organizava oficialmente uma grande missão. Aqui vemos a figura de Barnabé, Saulo, João Marcos, eles que vão em missão. Em Chipre alcançam a conversão do procurador romano Sérgio Paulo, e Saulo passa a ser chamado com o nome romano de Paulo. Torna-se, portanto, chefe da expedição, até aí dirigida por Barnabé. E começam os chamados Atos de Paulo. De fato, o centro da narrativa recai sobre o discurso de Paulo em Antioquia, da Psídia, perto da Galácia. E esse discurso tem um tom programático, nos faz lembrar o discurso de Jesus na sinagoga de Nazaré. A história de Israel, portanto, apresentada nas suas linhas gerais, sentando-se em Davi, a quem ficou ligada a promessa do Salvador que viria. A alusão também de João Batista tem os dois objetivos: situar no tempo a atividade de Jesus e apresentar São João como precursor e testemunha de Cristo. E Paulo quer chegar rapidamente a Jesus, aquele a quem se realizam as promessas. Portanto, as comunidades da diáspora estavam mais preparadas para acolherem a mensagem dos primeiros missionários cristãos. E é para elas que Paulo se dirige, portanto, em primeiro lugar. Só depois, quando se sente recusado, se dirige aos pagãos. Ouvimos também o Evangelho de João 13, 16 a 20. Este texto conclui a sessão do lava-pés,
esse gesto de Jesus que, além de muitas outras lições, quer dar uma explicação do provérbio que diz: o servo não é maior que o seu senhor, que está em João 15, 20 e também em Mateus 10, 24. O discípulo não experimentará menos perseguições do que o seu mestre. E provavelmente esse provérbio surgiu no silêncio dos protestos diante das palavras de Jesus. Dei-vos um exemplo para que, assim como eu fiz, vocês o façam também, tomados muito à letra. O provérbio, portanto, que vem a seguir: não é o servo mais que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Acrescenta um outro aspecto que ilustra também a relação entre Jesus e seus discípulos. Maltratar um embaixador constitui uma gravíssima injúria àquele que representa, aquele que o envia. Portanto, essa analogia é aplicada por Jesus aos seus discípulos que são enviados por ele, tal como ele foi enviado pelo Pai. Quem receber, portanto, o enviado de Jesus, só não recebe o próprio Jesus que envia, mas também o Pai que o enviou. Assim, portanto, se chega à raiz última da missão. Portanto, um dos melhores modos de lavar os pés uns dos outros, talvez seja o mais importante, que é anunciar de Jesus Cristo, tornando-o presente no meio deles. Assim, Deus prepara-nos, portanto, para os acontecimentos da história de Jesus. Sem essa preparação, correríamos o risco de ficar desconcertados, escandalizados, de não compreendermos de forma justa tudo aquilo que Jesus nos falou e ensinou. Mas se o enfrentarmos e vivemos à luz de Deus, podemos dar-nos conta da graça que o Senhor nos oferece em cada um deles. E essa afirmação, portanto, não é uma teoria mais ou menos rebuscada, mas é o próprio Jesus que diz: desde já vou-lo digo, antes que isso aconteça, para que quando acontecer acreditais que eu sou. No verso 19. E Jesus disse essas palavras referindo-se à traição de Judas, evocada nas palavras: não me refiro a todos vós, eu bem sei quem escolhi. Verso 18. E entre os discípulos há alguém que não será fiel, que trama a traição. Portanto, a fé dos restantes receberá um rude golpe. Parece que Jesus se enganou ao escolher um deles. Na verdade, apenas obedeceu ao Pai. Para que se cumprisse as Escrituras, era preciso que Cristo enfrentasse o mal e o vencesse. Era preciso que o mal chegasse muito perto de Jesus e que a ação do maligno se verificasse também no grupo dos mais íntimos de Jesus. Deviam cumprir-se as Escrituras: aquele que come do meu pão levantou contra mim o calcanhar. Verso 18. Portanto, quando os discípulos verificaram o jeito que se tinha realizado, o projeto se realizou. Puderam, portanto, dar-se conta de que como o amor vence o ódio. Na primeira leitura também, São Paulo, ao regressar da Antioquia da Psídia, revela a mesma mentalidade para falar de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição do seu povo. E começa muito longe, começa pela eleição deste povo, percorrendo a sua história até chegar a Davi. E aí repete a promessa de Deus: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, da sua descendência. Segundo a sua promessa, Deus proporcionou a Israel um Salvador, que é Jesus. Versos 22 e 23. Portanto, essa longa história é fundamento da nossa fé. A morte e a ressurreição de Jesus não foram obra do acaso, foram longamente preparados por Deus na história. Por isso também iluminam toda a nossa história futura. Mergulhados como estamos nos acontecimentos, nem sempre nos damos conta do seu sentido, correndo o risco de ficarmos desorientados. Por isso devemos meditar demoradamente no Antigo Testamento, no mistério de Cristo, sempre disponíveis a fazer o que Ele quer aqui e agora, ainda que seja algo de imprevisto. A fé robusta e consistente não vem de fórmulas mais ou menos perfeitas que lemos ou ouvimos. Vem da experiência da vida, iluminada pela palavra de Deus,
ou algo de parecido, algo que aconteceu aos discípulos de Emaús, por exemplo, na tarde da Páscoa. Estavam desiludidos, desorientados pelos acontecimentos. Mas uma vez iluminados esses acontecimentos pela palavra, logo adquiriram sentido, se lhes aqueceu o coração e se lhes abriram os olhos. Portanto, queremos pedir ao nosso Deus, nosso Pai Santo, que infunde em cada um de nós uma fé robusta, uma confiança inabalável, que jamais, portanto, nos falte as promessas de Deus, porque Deus é um Deus fiel, que nos dá olhos para ver e a vida para enxergar os acontecimentos que envolvem a realização desse projeto de amor, de salvação, que está diante de nós e também na nossa vida, acontecendo em nossa história. Faz-nos compreender que continua a salvação do mundo e a cada um dos homens e mulheres dessa terra, também na conturbada situação histórica que encontramos, e que o mistério de Cristo, seu Filho, continua a realizar. Lá em Antioquia havia um grupo de padres, profetas, doutores, e o Espírito Santo revelou positivamente a missão de Paulo e Barnabé para a conversão dos gentios. Enviaram, portanto, esses dois apóstolos para os países do Ocidente. Barnabé e Paulo passaram na ilha de Chipre, onde fizeram maravilhas e ganharam a fé do próprio procônsul Sérgio Paulo. E de lá foram para a Ásia Menor e pregaram na Psídia, em Perga, em Antioquia, em Icônio, em Listra. Portanto, foi uma alternativa de muitos sucessos, mas também seguidos de perseguições. Em Listra, um curioso incidente mostra bem como os dois apóstolos eram admiráveis no seu zelo, no poder da sua palavra e na sua dignidade de vida. O povo testemunha seus milagres e tomou-os por deuses, né? Mas Paulo, o brilhante orador, devia ser Mercúrio. Barnabé, o santo levita, de porte majestoso, parecia ser Júpiter. Já lhes queriam oferecer sacrifícios, tiveram que se desembaraçar e impedir esse sacrilégio. Mas no dia seguinte, judeus de Antioquia e de Icônio vêm persegui-los com as calúnias, e o povo, tão móvel nos seus sentimentos, expulsos a pedradas, regressaram assim para Antioquia e se separaram em seguida. Barnabé voltou para Chipre e aí consolidou a cristandade que tinha fundado precedentemente, e foi em seguida pregar na Itália e depois regressou a Chipre, onde morreu. Portanto, que possamos sempre compreender a beleza da evangelização, que possamos sempre falar das coisas de Deus, tenhamos a mesma coragem dos primeiros discípulos, dos primeiros apóstolos, que deram, através do seu sangue também, foram sementes de vida nova. Vamos aprender também aquilo que São João, está escrito em São João 13,19, da palavra de Jesus: hoje já vos digo, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse momento vamos fazer nossas preces, colocar diante do Senhor nosso Deus nesse momento. Acompanhemos em pé. Pela Igreja, para que, motivada pelos ensinamentos de São Pio V, cumpra fielmente a missão que Deus lhe confiou, sendo luz no meio do mundo, rezemos. Cristo ressuscitado, atendei-nos. Para que os governantes sejam iluminados pelo Espírito Santo em suas decisões e trabalhem pelo fim das guerras entre os países, rezemos. Cristo ressuscitado, atendei-nos. Pelos enfermos e sofredores, principalmente os que se encontram internados, para que recuperem a saúde, rezemos. Cristo ressuscitado, atendei-nos. Pelos cristãos, para que cresçam na fé, na esperança e no amor, inspirados pelo exemplo de Cristo, rezemos. Cristo ressuscitado, atendei-nos. Pelos nossos irmãos e irmãs falecidos,
para que cantem eternamente os louvores do Senhor. Rezemos. Cristo ressuscitado, atendei-nos. Tudo isso nós pedimos ao Pai por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, convosco que reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados façamos o nosso ofertório com o canto. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus, gente se doa, dom que se imola. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Irmãos e irmãs, para que essa nossa família reunida em nome do Cristo possa oferecer esse sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Suba até vós nossas preces, com essas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao O alto. nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e saudação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesse tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pois destruído o que era velho, toda a criação decaída é renovada, e em Cristo nos foi recuperada a integridade da vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes, potestades angélicas, proclamo o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, e santificai, pois essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando e vivente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, o partiu, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai, pão da vida, o cálice da salvação. Nos agradecemos porque nos tornaste de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja se faz presente o mundo inteiro, que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Leão, com o bispo da nossa diocese Joaquim Guimarães Mol, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, rezando por todos os nossos parentes, amigos, falecidos, os parentes de vocês também que estão nos hospitais, os falecidos das nossas famílias. Queremos colocar tudo neste altar do Senhor. Todos que partiram desta vida, acolher junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, com São João Batista, Celso padroeiro dessa paróquia, com São César de Bus, patrão da minha congregação, dos padres doutrinários e todos os santos que neste mundo viveram a vossa amizade, a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Somos chamados filhos e filhas de Deus, realmente o somos. Por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje sempre a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e livres dos perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, esses vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dali, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade de vossos Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, sereis salvos. Corpo e sangue de Jesus nos guardem para a vida eterna. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e
bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Alma de Cristo, santificai. Corpo de Cristo, salvai. Sangue de Cristo, inebriai. Água do lado de Cristo, purificai. Paixão de Cristo, confortai. Ó bom Jesus, ouvi. Dentro de vossas chagas escondei. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei. Na hora da morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição de Cristo nos recriais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Antes de dar a bênção final, vamos rezar uma Ave Maria pelas situações de conflito e de guerra no mundo que tem tirado a vida de tantas pessoas, e agora hoje, vendo no jornal também, de famílias que são do Brasil, que estavam lá no Líbano, que morreram, a família inteira, com bombas que caiu de Israel em cima deles, né? Mas para que tudo isso se cesse, peçamos a proteção de Nossa Senhora, Rainha da Paz, de São João Batista, dos santos e santas de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Faz a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe para sempre. Graças a Deus. Canto final. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.